Paulo traz uma exortação quanto à ceia. Naquela comunidade, no dia da ceia, eles realmente preparavam uma ceia. Vamos pensar como se fosse uma ceia de Natal, com comida, tinha carne, tinha coisas ali para literalmente comer. Não era um ato simbólico como nós fazemos, com um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, de suco de uva, mas literalmente era uma ceia mesmo, tá? E naquela ceia, Paulo está exortando, olha, a ceia que vocês estão fazendo, a reunião de vocês faz mais mal do que bem. Ou seja, era melhor nem fazer, dava mais lucro não fazer. Sabe aquele lance de você passa assim nos lugares, nos bairros, e tem algumas reuniões de bares, e aí fecha um bar e abre uma igreja? Aí a gente fala assim, é melhor ter uma igreja do que ter um bar? Quem já pensou assim? Paulo está dizendo aqui, depende. Se for igual essa igreja aqui, é melhor que nem tenha. Não é melhor que não tenha nada. Porque a reunião que eles estavam fazendo fazia mais mal do que bem. E o que será que eles faziam que estava fazendo mais mal do que bem? Primeira coisa, ele diz o seguinte, eu tenho escutado que há divisões entre vocês. E se a gente estudar a palavra, o que Cristo veio fazer, uma das coisas é unir todas as coisas. Unir os irmãos. A oração de Jesus, antes de ir para a cruz, é: Pai, a minha oração é que eles sejam um, como eu sou um contigo. E aí, na ceia que é do Senhor, o que eles estavam fazendo? Divisões entre eles. Sabe como é que faz divisão? Vou falar o português bem claro. De um lado aqui, vamos colocar só os empresários. Do outro lado ali, só a gente que ganha bem. Do outro lado aqui, só o pessoal que ganha menos. Pessoal com diferença de cor vai para lá. Isso chama divisões. E estava acontecendo isso naquela comunidade. Aquela comunidade, naquele tempo em específico, era comum ter senhores, era comum ter escravos, era comum ter empregados. Era uma sociedade diferente da nossa. E na medida que as pessoas foram se convertendo ao Evangelho, vários tipos de pessoas começaram a frequentar a igreja. E ali, a ceia provavelmente era feita na casa de alguém, onde eles se reuniam. Provavelmente os ricos chegavam primeiro, porque eles tinham mais tempo, e ali eles começavam a comer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra diz que eles não esperavam uns aos outros para comer. Então é aquele negócio assim, olha, eu cheguei, eu tenho o meu tempo, se a irmã Cris não chegou, o problema é dela, eu não tenho nada a ver com a vida dela, eu sei que eu preciso comer para ir embora, tenho minhas coisas para fazer. E aí, provavelmente os escravos chegavam por último, porque enquanto uns iam comer, outros estavam embriagados. Ou seja, já estava comendo faz tempo, já estava bebendo faz tempo. E provavelmente a fartura do vinho ali era grande, porque eles estavam embriagados. Olha a situação dessa igreja. E quando isso acontece, divisões na igreja, a luz tem que acender que algo está muito errado. Porque somos filhos do mesmo Deus, servimos o mesmo Deus, entendemos que Deus é nosso Pai, portanto somos irmãos. E se há divisões entre nós, é porque alguma coisa está muito errada. Se eu falo com um e não falo com o outro, tem alguma coisa muito errada comigo. E ali, naquela igreja, Paulo ainda fala mais coisas. Ele exorta e traz de volta a essência da ceia para aquela comunidade.
Quando ele fala, pois recebi do Senhor, e vem falando todas as outras coisas, ele traz de volta uma essência que por algum motivo aquela igreja perdeu. E aí vem uma pergunta para nós: por que será que nós perdemos a essência das coisas? Por que será que às vezes a gente participa das coisas da igreja como só uma forma de programação, como vou no culto de ceia? O que é a ceia? É aquele momento depois da palavra que a gente recebe um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva, e aí a gente come e vai para casa, é de boa. Mas o que significa isso? Por que a gente faz isso? Será que a gente sabe a essência das coisas? E aí eu queria falar para você que não sabe. Se você não tem a resposta, se você não sabe por que a gente ceia, se você não sabe por que existe isso na igreja, eu queria que você tivesse um senso de curiosidade, de começar a correr atrás das informações. Não adianta de verdade a gente ficar falando aqui, você escuta por aqui e sai por aqui, mas você precisa ser curioso de saber como entende as coisas. Quem conheceu o meu pai aqui? O meu pai, ele se formou em técnico de eletrônica por correspondência com 12 anos de idade. Eu com 12 anos de idade não sabia fazer nada. Você vê a diferença de pensamento. E aí um dia eu perguntei para ele, falei, pai, por que você decidiu se formar em técnico de eletrônica tão cedo? Porque o normal é você fazer um curso profissionalizante depois de grande. Por que você quis fazer tão cedo? Ele falou assim para mim, cara, quando começou a vir aqueles aparelhos modernos, eu olhava para o aparelho e a única coisa que vinha dentro de mim era, como será que funciona esse aparelho? E aí eu queria desmontar, eu queria ver o que estava dentro, eu via as peças, e aí eu via dentro daquelas peças o que cada uma fazia para que pudesse funcionar o aparelho, e eu pensando assim, caramba, sempre assisti TV e nunca quis saber o que tinha dentro, não estava nem aí para o que tinha dentro da TV. E aí ele falou, meu tio já consertava televisão e rádio, né? E eu passei a trabalhar com ele, consertando também, fui aprendendo, e isso veio na minha vida. Sempre que eu vejo uma coisa, eu quero saber como funciona, e isso me despertou algo, porque onde eu ia, desde essa conversa, eu começava a olhar para as coisas e perguntar para mim, como é que funciona isso? Como é que é esse resultado que eu estou vendo, como é que chegou até aqui? O que precisou ser feito? E isso, irmãos, me trouxe um avanço de vida muito grande, tanto profissionalmente como espiritualmente. Porque eu comecei a ver que tinha coisas na igreja que eu não sabia o porquê que tinha. Eu não sabia porquê que eu tinha que ir para o culto, eu não sabia, eu só ia. Quem vive no automático assim, só vai, sem medo de levantar a mão? Pode ir sem medo, só vai porque eu sei que tem que ir. Só 2 pessoas mesmo? Eu vou na igreja porque eu tenho que ir, eu não sei por que eu vou no automático. Quem é assim hoje? Quem tem vergonha de levantar, levanta a mão. Não deu certo. Mas de fato existem muitas pessoas assim. A gente só vai. O porquê, eu não sei. Eu queria te encorajar nessa manhã, em nome de Jesus, que você saísse dessa porta hoje com curiosidade de saber por que as coisas funcionam. Amém? Porque quando você descobrir, você vai começar a entender, e aí sim tudo vai começar a fazer sentido. Quando Jesus Cristo trouxe o Sermão do Monte, quem já viu o Sermão do Monte? Quando Jesus trouxe o Sermão do Monte, com lindas palavras, o final do Sermão do Monte é as pessoas olharem um para o outro e falar assim, como são duras essas palavras? Como é que nós vamos seguir isso? É impossível. E a Bíblia diz que muitos foram embora. Tipo assim, olha, muito lindo, mas
A gente não é assim, vamos embora. Jesus ainda pergunta para os discípulos: vocês também não querem ir embora, não? E aí Pedro responde: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando você não sabe a essência das coisas de Deus, você não entende que é para a vida eterna. E aí nada faz sentido. E aí tudo fica muito chato. Vir para o culto é muito chato. Ir para o GC então, meu Deus, Deus me livre para o GC. Se você soubesse que Deus não quer te livrar disso. Ser batizado, para quê? Não precisa mais dessas coisas. Você sabia que hoje em dia tem menos batismo nas igrejas, assim como tem menos casamentos na sociedade? Não precisa mais. Esse negócio de aliançar é coisa do passado. Por que será que nós estamos nos tornando pessoas que só vivem no automático? Será que falta virar uma chave em nós de querer correr atrás das coisas? Eu não estou aqui dizendo que você vai conquistar as coisas pelo teu braço, mas eu estou dizendo aqui que você precisa ter um grau de curiosidade para dar permissão para que o Espírito Santo te convença. É isso que eu estou falando, para que Ele te mostre, para que você seja guiado. Imagine os irmãos daquela igreja de Coríntios indo para aquela ceia, achando que estava participando. Nossa, eu estou lá, eu estou presente lá, eu estou fazendo o que falaram para fazer, e o meu papel é esse, é ir. Mal ele sabia que ele estava fazendo uma reunião que fazia mais mal do que bem. Então, conclui-se o seguinte: é possível nós nos reunirmos em reuniões que fazem mais mal do que bem? Sim ou não? Sim. E o que vai diferenciar isso? Quem estava no GC da família, eu falei uma coisa muito importante. Por que nós trocamos IGP para GC? GC significa grupo de comunhão. E o que é comunhão? Muita gente pensa que comunhão é reunir com os irmãos para comer, sabe? Para conversar, jogar uno. Isso é comunhão. É muito comum chamar retiro de comunhão, não é verdade? A gente vai ter uma comunhão no retiro. Ou a gente faz uma reunião em casa, aí tem um momento que a gente fala de Deus e um momento que a gente só conversa coisas aleatórias, come, e esse momento é o de comunhão. A gente pensa assim porque a gente aprendeu assim, nos ensinaram assim. Mas eu pergunto para você, alguém que não tenha escutado o Evangelho, nunca se converteu a Cristo Jesus, ele também não se reúne com os amigos dele, sim ou não? Sim. Ele também não faz churrasco com os amigos, sim ou não? Sim. Se um amigo dele estiver precisando ir para o hospital e não ter como ir, ele não pega o carro dele e leva para socorrer o amigo, sim ou não? Qual é a diferença da comunhão deles para nós? A diferença é que na nossa comunhão nós convidamos Cristo para participar da nossa reunião. Amém? Todas as reuniões que nós fazemos, convidando Cristo para estar presente conosco, sabe o que significa isso? E eu quero trazer a essência disso aqui hoje. Trazer Cristo não é somente, vamos fazer uma reunião aqui, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja aqui no meio de nós. Amém. E aí vamos falar de Flamengo, vamos falar de não sei o quê, dos problemas de casa, e aí convidamos Cristo, então a nossa comunhão é essa. Não é isso. E eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram nisso. Trazer Cristo
É como se ele tivesse sentado aqui. Imagina uma reunião onde está com os irmãos, mas Cristo está ali também. Na boa, se Cristo tivesse sentado aqui, você ia conversar sobre futebol com ele? Sim ou não? Eu acho que não. Você ia conversar sobre problemas? Você ia conversar sobre o que com Cristo? E é aí que começa a transformação na nossa vida de entender a essência das coisas. Quando nós nos reunimos em GC, é para ter comunhão com os nossos irmãos, no momento que estamos sentados na rodinha e após também. Após também. Eu estava falando aqui hoje cedo no Lab, que a nossa comunidade, e não só a nossa como outras, mas nós nos tornamos mestres em tirar um tempo para Deus. Tipo assim, eu vim aqui no culto hoje, eu sento aqui e vou prestar atenção. Terminei de prestar atenção, quando eu vou ali para o café, pode prestar atenção. A conversa no café não tem mais nada a ver com Cristo, nada a ver. São outros assuntos. E é só assunto lá de fora, nem da igreja não conversa mais. É tu viu isso, tu viu aquilo, futebol disso, não sei o que daquilo e não sei o que daquilo. Como se terminou a bênção apostólica, acabou, já era. Aí a gente volta a ser o que a gente era antes e esse tem sido o nosso problema. Nós somos crentes por um determinado momento. E depois a gente volta a ser quem a gente era antes. Se você percebeu, o Lábia tem falado disso. Desde o começo do livro, somos todos sacerdotes. Que nós precisamos ser sendo. Não tirando um tempinho para ser. Amém? E aí você sai da sua casa para ter um momento de GC com seus irmãos. E ali naquele tempo é para ter comunhão. É o que Cristo tem feito na sua vida. Como é que Cristo tem te abençoado? Como é que Cristo tem te livrado? Como Cristo tem te abençoado? Como Cristo tem te livrado de problemas maiores? Como Cristo tem te curado? O que eu faço para ter mais conhecimento da Bíblia? Comunhão. Estamos em comum com Cristo dentro. Aquela igreja de Coríntios estava se reunindo, mas não estava fazendo bem. E nós, num dia de ceia do Senhor, precisamos entender o que é que faz bem e o que é que faz mal. Paulo disse: aquele que comer indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E aí ele diz o seguinte: examine-se o homem a si mesmo e não coma. É isso que está escrito? É isso? O que está escrito? Examine-se o homem a si mesmo e participe e coma. E aí nós chegamos num momento muito importante, que o que foi passado para nós é o seguinte: o que é comer indignamente a ceia do Senhor? Se você está em pecado, você não pode tomar. E se você não está em pecado, você pode tomar. E aí eu pergunto para você, meus queridos irmãos, quem vai participar da ceia hoje se for assim? Será que com esse pensamento nós não estamos fazendo uma reunião que faz mais mal do que bem? Porque eu pequei essa semana, mas mesmo assim eu vou tomar, porque eu não posso mostrar para as pessoas que eu estou pecando. Porque se a gente for refletir, todos nós pecamos em alguma coisa nessa semana. O meu sobrinho foi lá em casa, sexta-feira,
Eu falei para o Érico, olha, esse final de semana eu estou com a responsabilidade do lab, eu tenho que fazer a pregação e tal. Me deixa em paz, sozinho aqui, que eu vou cuidar das minhas coisas. E aí quando ela chega com o Heitor, meu sobrinho, né? Aí eu já olhei assim, tipo, por quê? Aí ele olhou para mim e falou assim, semana passada o senhor disse que ia assistir filme comigo hoje. E eu falei, é verdade. Sim, sim, não, não, que passar disso é do maligno, você tem razão, vamos assistir o filme. E aí eu tive que assistir o filme com ele. Mas o interessante disso é que eu aprendo muitas coisas com as crianças. Eles têm um coração muito puro. Ontem a gente saiu para... O Heitor só toma suco de laranja ou de maracujá. Não sei se ele só toma ou ontem ele só queria isso. E aí quando eu saí para comprar o suco de laranja dele, ele olhava para o semáforo, já está fechando, está ficando vermelho. Se você passar, você está contra a lei. Aí eu já diminuía, né? Aí daqui a pouco eu ia, ele falou, você não viu a placa de pare? Tinha que parar. Eu falei, não, é que aqui o fluxo é maior. Estava escrito. Falei, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. A gente aprende porque o coração deles é puro. E aí, meus queridos irmãos, Paulo está mostrando sobre reuniões que fazem mais bem, mais mal do que bem. E nós precisamos ter a consciência disso. O que será que está fazendo mal para nós nas nossas reuniões? E aí, sim, lembrei, eu estava falando do Heitor, aí eu fui fazer uma pipoca para a gente assistir o filme. E aí eu peguei o balde de pipoca assim, né? Coloquei a pipoca dentro. Quando eu fui sair, o balde escapou da minha mão. Foi pipoca para todo lado. A minha cachorrinha adorou. Saiu comendo tudo. E na hora, quase saiu um palavrão assim da minha boca, sabe? Eu falei, meu Deus, eu falei com os pensamentos, a minha boca mexeu também, eu pequei. E aí, se for por isso, eu não posso tomar ceia hoje. Se eu for pensar por esse modo, eu não posso tomar ceia hoje. E aí eu não sei o que você fez durante a semana. Mas se você pensar bem, alguma coisinha você fez de errado. E aí, será que essa reunião tem feito bem para nós? Chegar aqui, sabermos que temos um pecadinho, mas a gente está comendo, tomando a ceia, porque os irmãos, se eu não tomar, eles vão ver que tem alguma coisa de errado comigo. Por que eu não vou tomar a ceia? E eu queria dizer para você que isso foi um ensinamento completamente errado. Não é dessa forma que nós precisamos pensar sobre a ceia do Senhor. Quem pode comer a ceia do Senhor? Se nós pararmos e prestarmos atenção, Jesus fez essa ceia com toda a multidão? Sim ou não? Não. Quem é que estava com ele na hora da ceia? Quem? Os discípulos. Se você não conhece a Igreja Soberana, aqui nós temos um desejo: sermos discípulos de Jesus. Quem é que vai ceiar? Os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que ouviram o Evangelho, entenderam quem é Cristo e o aceitaram. E a partir daquele momento, há uma morte para que Cristo viva nessa pessoa. E qual é o ato público que nós fazemos perante a todos os homens de que eu tenho consciência de que eu sou pecador e que eu preciso nascer de novo? Qual é o ato público? Batismo. E aí, quando nós nos batizamos, nos tornamos discípulos de Jesus em construção, até que Ele venha. Jamais deixaremos de estar em construção. Amém? E aí, essas são as pessoas que vão ceiar. São aquelas pessoas que estão em comunhão com Cristo.
E durante a semana você deve ter cometido algum pecado que você nem percebeu, e pode ser que você tenha cometido algum que você tenha percebido, mas tem um espírito ali, ó, te convencendo, cara, isso que você fez é pecado, isso realmente é pecado. Eu me arrependo disso que eu fiz. Isso é uma coisa. E é claro que tem o apóstata, que a Bíblia diz, aquele que já conhece a Cristo, já sabe de todas as coisas, mas olha, peca mesmo porque gosta do pecado e não está nem aí para as coisas de Deus, não se arrepende do pecado que está cometendo. Essa pessoa não deve tomar ceia. Essa pessoa não deve tomar ceia porque ela não está em comunhão com Cristo, que é o cabeça. Amém? Quando você está simplesmente levando a vida, você já foi batizado, mas você nem sabe o significado das coisas, sabe? Você está só indo e eu peco porque eu gosto mesmo, já desisti de praticar santidade. Isso daí não se deve ceiar, você não está em comunhão com Cristo. E quando nós ceiamos, algo tem que ser revelado nessa ceia. Nós fazemos isso em memória de quem? De quem? Vocês estão com fome? Memória de quem? Meu Deus, vocês estão com muita fome. Em memória de Jesus. Vocês já viram que quando alguém morre, coloca lá em memória? Já tinham associado o em memória de alguém falecendo com em memória de Cristo? Já tinham associado isso? Porque Jesus está falando aqui na mesa, você vai ler Mateus, Marcos, Lucas, na hora da ceia, ele começa assim, eu estava ansioso para ter essa reunião com vocês, eu estava ansioso para comer aqui com vocês. E aí ele começa a falar o que vai acontecer com ele, porque é necessário que o Filho do Homem seja entregue para morrer e tal, não sei o quê. Ele começa a falar isso, o que vai acontecer com ele. E é numa ceia de Páscoa, gente. Quem conhece a Páscoa? A Páscoa foi constituída aonde? Lá no Egito, lembra? O povo era escravo. E aí Deus resolveu tirar aquele povo da escravidão. Quem lembra? E aí Ele instituiu a Páscoa, a festa dos pães sem fermento e tal, tudo mais. E o que significa isso? Era para que todo judeu, em qualquer parte do mundo, lembrasse que um dia foi escravo dos egípcios, mas que o Deus livrou eles da escravidão e passaram a ser povo livre. Quem lembra disso? Judeus até hoje se reúnem para a festa da Páscoa, para lembrar em memória que eles eram escravos. E aí eles foram libertos para a glória de Deus. E Jesus está nessa festa, nessa cerimônia, dizendo, olha, eu vou morrer. Eu estou ansioso para comer isso aqui com vocês, porque eu vou morrer. Ele não está tipo, olha gente, vamos comer porque é a última ceia, porque eu vou morrer. Ele, não, eu estou ansioso para comer isso com vocês, porque eu vou morrer. Porque o objetivo dele era morrer. Jesus se entregou de livre e espontânea vontade para salvar você. E aí, quando Cristo morre naquela cruz, Ele te tira da escravidão do pecado. Escravidão dos egípcios e aqui escravidão do pecado, no mesmo dia da Páscoa. Deste dia em diante, então, nós, cristãos, não passamos mais a comemorar a Páscoa, mas sim passamos a ceiar, quando Jesus disse, façam isso sempre em memória de mim. E aí depois de muito tempo, nos nossos dias de hoje, nós voltamos a comemorar a Páscoa trazendo a história de Cristo, morrendo e ressuscitando, amém? Não tem problema nenhum nisso, não é isso que eu estou falando aqui.
Mas a ceia é como se nós comemorássemos a Páscoa. Quando? Sempre. Sempre que uma comunidade estabelecer, vamos ceiar, nós precisamos estar lá, porque é uma ordem de Cristo. É uma das ordenanças, é uma das ordens de Jesus Cristo. Amém? E é por isso que nós não devemos faltar. E ali, Jesus, ele traz o pão e traz o vinho. E ele diz, olha, o pão representa o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O que significa isso? Significa que ele se entregou de livre e espontânea vontade, pela sua vida, para apagar os seus pecados. Aí, a Bíblia diz que ele se entregou só por alguns, certo? Certo? Não, foi por quem? Por todos. Isso significa que eu e você, nós precisamos desse sacrifício de Cristo. Não existe ninguém que não precise desse sacrifício. Porque, pelo contrário, não há salvação. E o pão representa o seu corpo. Então Jesus pega um pão inteiro e ele começa a partir em pedaços iguais e entregar para os seus discípulos. Ou também, pela tradição deles, ele pega um pedaço do pão e passa o pão para outro tirar uma parte e o outro tirar uma parte. Significa que quando você recebeu o pãozinho, você olha para o pãozinho e lembra que ele era um pão inteiro. E cada um de vocês pegou uma parte igual. Para quando você olhar para o seu irmão que está do seu lado, você olhar, nós temos a mesma coisa. Somos tão importantes juntos, de igual importância. Porque a mesma coisa que você precisa, eu preciso, que é da salvação de Cristo. Amém? Somos iguais, não importa a cor, não importa as nossas diferenças, nós somos iguais, é o que representa aquele pão. E aí você vê na igreja de Coríntios, Paulo está dizendo, cara, há divisões entre vocês, uns estão ficando embriagados, outros ficam até sem comer, os ricos estão comendo a comida que eles mesmos trouxeram, que era a melhor. E os pobres estão comendo a comida dos que eles trouxeram. E alguns estão ficando até sem comer. Que reunião é essa? Aonde que está a parte de em memória de Cristo? Vocês não entenderam nada. E aí Jesus traz o vinho como a simbologia da nova aliança. Nova aliança. Significa que se existe uma nova, existia uma antes. Certo? Que nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Temos uma nova aliança, instituída por Cristo, o nosso Senhor, Jesus Cristo. E essa nova aliança é que Cristo quer fazer com você. E aí lá no batismo, quem já passou pelo batismo? Amém? Quem não lembra, na hora de batizar, o pastor chega assim, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Você promete segui-lo e servi-lo até o resto da sua vida? Sim. Então, de acordo com a sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mano, não sei se tu entendeu, mas tu casou com Cristo, velho. Que quando você vai casar, você pergunta, você aceita fulano de tal como seu hoje? Sim. Aceita? Sim. Até que a morte para? Sim. Casou. Você percebe isso? E aí o que nós, igrejas contemporâneas, estamos fazendo, não precisa mais batizar. Só a graça te basta, meu irmão.
Não precisa mais, esse negócio de aliança, pode juntar, não precisa mais casar. Esses negócios de casar dá muito trabalho, porque nós distorcemos o que é um casamento. Casamento para uns é uma festa elegantíssima, que se eu não tiver dinheiro para ter uma festa, eu nem caso. Casamento não é isso. Nunca foi isso. Faça uma festa simples, mas case. Qual é o problema de uma festa simples? Aí quando você ficar rico, você faz uma melhor e chama nós, está tudo bem. Amém? Então nós temos que entender a importância da ceia. E Jesus fala, façam isso sempre. Porque se a gente não fizer isso sempre, a gente esquece. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês prático. Uma vez o Ícaro foi num culto, e lá no culto, um irmão chegou para ele e falou assim, olha, Deus me revela aqui que você está pregando para uma parede, e essa parede não entende nada do que você fala. Aí ele chegou para mim, cara, aconteceu isso e tal, o que você acha? Eu falei, mano, vamos perguntar dos irmãos o que eles têm entendido. Aí vamos. Aí chegou no dia do GC, né? Domingo era culto, na época era quarta-feira. Vamos perguntar o que você entendeu, o que Jesus falou com você e tal. E aí a gente começou a perguntar dos irmãos o que eles tinham entendido. Gente, ninguém, 0 pessoas falaram o que foi pregado. Iam por fora assim, e uns ainda falando o contrário do que foi pregado. Aí nós entendemos. As pessoas não estão entendendo o que a gente está pregando. Vamos ter que fazer alguma coisa. Senhor da graça, da luz, ajuda a gente, porque eu não sei o que está acontecendo. E aí, depois de um tempo, essa coisa começou a melhorar. Mas isso significa que você está aqui durante o culto e está prestando mais ou menos atenção. Tem coisas que têm te distraído. Ou você não queria estar aqui, ou você está com muito sono, você dormiu muito tarde ontem, ou alguma coisa, você não está prestando atenção de fato. E aí, meus amigos, revejam a vida de vocês, porque não adianta vir para a igreja assim. A reunião faz mais mal do que bem. Paulo ainda chega a falar para essa igreja, olha, essa reunião que vocês estão fazendo, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo, é a ceia de vocês. Tipo, o Senhor não tem nada a ver com a ceia que vocês estão fazendo. Então, meus irmãos, para a gente encerrar e entrar na ceia do Senhor, nós precisamos entender o significado das coisas. E parte do entender requer uma curiosidade de nós querer entender. Você sabe quando um pastor sabe se alguém está lendo a Bíblia em casa? Vocês sabem como? Quando alguém vem perguntar, é impossível você ler a Bíblia e não ter dúvidas. É impossível, você sempre vai ter uma dúvida. E a gente sabe quem lê a Bíblia, quem vem perguntar para a gente. Olha, fulano veio perguntar isso, Beltrano veio perguntar isso. Você nunca perguntou nada para o pastor sabe que você não lê a Bíblia. Falta curiosidade, falta interesse nosso de querer conhecer a Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração e nós vamos entrar para a ceia do Senhor. Agora, entendendo o que de fato é a ceia do Senhor. Senhor, papai querido, oramos, Pai, para que nós possamos aprender, Senhor, com os ensinamentos que o apóstolo Paulo deixou aqui na primeira carta de Coríntios, Senhor. Pai, oramos para que a nossa reunião aqui, Senhor, não faça mal, mas que ela faça bem. Que nós possamos entender, Senhor, a raiz daquilo que Tu tem ordenado para nós. Para que Tu possa, Senhor, colocar em nossos corações a essência do porquê nós estamos fazendo essas coisas. Pai, queremos apresentar a Ti a ceia do Senhor que vamos fazer agora, Senhor.
Queremos fazer isso em memória de Ti, Senhor, para lembrar que o Senhor morreu por nós. Para lembrarmos que o Senhor entregou o Seu corpo e que nós precisamos do Teu corpo, Senhor. Que o Senhor possa dar discernimento que nós somos o corpo de Cristo. Que nós possamos entender e lembrar da nova aliança que o Senhor fez conosco. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.